É, pessoal, temos novidades da DC. O filme do Superman tá bombando e todo dia tá saindo agora uma espécie de novo teaser. Sabe, aquelas propagandas de 15, 30 segundos que a gente vê na televisão. E nessas daí estão saindo várias cenas novas. E a gente vai passar a limpo todos esses novos ads aí. Vamos comentar também sobre o color grading, porque agora é oficial, né? Mudou completamente, a gente tem shots comparando o color grading, que antes estava mais azulado e agora está com cores mais quentes, e dá para ver uma grande diferença. Nessas propagandas também teve uma treta, claro que teve uma treta, não seria Superman, não seria DC se não tivesse uma treta, e que envolve um diálogo do Superman pro Luthor sobre a sua humanidade. E eu também não sou muito de comentar pôster, mas esse daqui, um dos melhores pôsteres de super-herói que eu já vi. Papo reto. E por fim, também tem novidades do filme do Cara de Barro, porque o James Gunn falou que existe uma forte possibilidade do filme ser rated R. Então, gente, hoje tem muito assunto, roda a abertura e vamos lá. Só antes da gente começar o vídeo, eu preciso dar aqui o salve para os novos membros do canal. Um grande salve aqui, ó, pro Matheus Yuri, pro Lino, pro Tuelho Android, Carlos Henri e Rodrigo Gomes. Valeu, gente, muito obrigado. Vocês se unem aqui aos membros da Batfamília. E lembrando que na próxima live a gente vai começar a fazer o sorteio aqui das almofadas do Superman. Beleza? Dado o meu recado, vamos começar falando aqui das novidades do Superman. Saíram pelo menos 4 novas propagandas do filme do Superman, que são aquelas propagandas que passam na televisão, passam no YouTube dos Estados Unidos. E nelas aí a gente vê cenas novas, tá? Eu diria que a cena mais importante que teve foi essa envolvendo o Clark com o Krypto no espaço. E, cara, olha que cena bonita, hein? Pô, vocês lembram que no ano passado divulgaram aquela imagem do Superman do lado do Krypton no espaço? E todo mundo falou, não, mas tá muito feio aqui, não sei o quê. E o James Gunn disse, não, gente, não é uma cena oficial do filme. Agora a gente tá vendo uma cena oficial do filme. E olha como é bonito isso aqui, hein? O Marcelo até me mandou uma mensagem dizendo que essa pode ser a cena final do filme, o último frame. Mas será? Vocês acham que realmente pode ser a última cena do filme? Porque assim, ó, é porque eu não sei se eles dariam um spoiler desse tamanho, sabe? Ah, a última cena numa propaganda. Pode ser, tipo, uma cena antes do terceiro ato, aquela calmaria antes da tempestade, sabe? Mas última cena... Não. E eu também fiz esse compilado aqui, ó, de cenas bonitas do filme do Superman. E esse filme realmente tem umas cenas, assim, alguns enquadramentos que realmente é muito bonito. As minhas favoritas até o momento são essa da Fortaleza da Solidão vista de longe, essa que ele tá dentro da Fortaleza da Solidão, e com certeza essa do espaço entra entre as que eu mais gostei. Só que também tem essa outra aqui, que veio dessa nova leva de propagandas do Superman. Que frame bonitaço, e depois fizeram até um edit para puxar as cores do background, deixar preto e branco e deixar colorido só o Superman. E o pessoal começou a dizer que parecia uma arte do Alex Ross. O David Corenswet eu não acho que seja assim tão parecido com o Superman do Alex Ross, eu acho que o corpo, o rosto é muito diferente, mas o enquadramento todo dessa cena é muito quadrinho do Alex Ross. E sabe que isso mostra um pouco realmente da qualidade do filme, porque a gente tá vendo essa cena, que cara, é uma cena que é uma composição simples, na verdade. Quando você vai filmar isso, porque você colocou a câmera na frente do ator, e 90% de chance dele estar num fundo verde aí. E eu acho que isso é uma prova de como que os efeitos estão bons, sabe? Tem algumas cenas que eu acho que o CGI não tá bom. Mas aqui, nessa cena, que é o background, que eles estão usando chroma key, provavelmente modelando a cidade em 3D lá no fundo, fica muito bem feito. Esse frame aí, o Superman realmente tá com aura, né? Aura pesada. Só não é super, hiper, mega aura perfect, assim, perfection, porque ele tá com essas queimaduras ao redor do olho, né? Por causa da visão de calor. Que é uma coisa que vai acontecer nesse filme, né? Essas queimaduras aí, tem várias cenas que a gente vê ele com a queimadura ao redor dos olhos. Se não tivesse com a queimadura, cara, ia ser uma foto total, assim, de capa de HQ, painel, pra papel de parede, sabe? Acho que seria isso, mas a composição, ali, o enquadramento, tudo mais, o efeito, realmente tá muito bonito. Ainda tem outras duas coisas importantes dessas novas propagandas. Uma que envolve o diálogo que o Superman tem com a Lois. Tem esse diálogo que ele conversa com a Lois sobre o propósito dele estar na Terra, porque os pais, né,
kryptonianos queriam que ele, né, fizesse isso pela Terra. Essa cena, ela me parece bem importante para a história, né, porque é o que o Superman entende que os pais biológicos dele queriam, né, ao chegar na Terra. E me parece também que essa cena vai acontecer durante aquela entrevista com a Lois. É um diálogo legal e dá pra ver que essa cena aí da entrevista vai ser muito importante pro filme. Se pá, talvez uma das melhores trocas de diálogos que a gente vai ter no filme. A outra frase importante envolve o Superman conversando com o Lex. E essa que foi a frase que foi mais polêmica, que as pessoas estavam reclamando. Porque o Superman, ele fala assim, ó, que ele tem vulnerabilidades, né? Ele fala que tem medo, que ama, e que é isso que o torna humano. Basicamente, esse é o resumo da frase. E olha, eu tô tentando realmente entender por que as pessoas estavam reclamando dessa frase. Porque eu achei um diálogo absolutamente normal, sabe? Uma frase que o Superman, né, fala. Né? O Superman tem medo. Sim, o Superman tem medo. Superman tem medo de perder a Lois. Superman ama a Lois. Mas assim, ó, tentando entender os dois lados, é que deu um flashback, um gatilho de memória para alguns fãs do Superman que não gostam da run do Byrne. Sabe, aquela run do Superman pós-crise dos anos 80. No geral, tem muitos fãs do Superman que não gostam dessa fase, porque foi uma fase que tentou dar uma atualizada no Superman, sabe, para aquela nova geração que estava começando a ler quadrinhos, e que era uma geração que queria quadrinhos mais sérios, né? Então, na época, a DC entendeu que talvez fosse mais interessante tirar vários elementos da história do Superman para contar esse Superman. E aí eles tiraram um monte de coisa da Era de Prata, mudaram um pouco, né, a relação do Superman com a sua herança kryptoniana, para tentar fazer com que as pessoas gostassem mais do Superman, tentassem se relacionar mais com o Superman, reforçaram o lado mais humano dos Clark e diminuíram, né, bastante, assim, coisas de Krypton. No geral, tô resumindo essa treta, tá? Tem muito mais motivos, mas no geral, tem muitos fãs do Superman que não gostam da run do Byrne por causa disso. E o medo dessa galera, e pelo que eu tô entendendo, é que o Superman do James Gunn tem essa veia do Byrne, sabe? Que olha mais pro lado humano dele do que o lado kryptoniano. E não seja uma coisa que ele tente, né, equilibrar, digamos assim. Que seria o ideal, realmente seria o ideal. Agora, isso sou eu tentando entender a treta. Na minha opinião, essa é uma frase total Superman, não tem nada a ver com Byrne, não tem nada a ver com época, década que o Superman está sendo escrito, ou preferências que o James Gunn pode ter na hora de adaptar o Superman ideal dele, sabe? Porque eu não consigo pensar que o Superman não tem esses sentimentos, eu não consigo pensar que ele não tem esses sentimentos, porque é uma coisa óbvia. É óbvio que o Superman ama, é óbvio que ele tem medo, é óbvio que ele vai passar por dificuldades. Mas ele, como alienígena, ao viver ao lado de outros humanos, ele aprendeu a ter essas emoções e é isso que ele entende que é ser humano. Sim, é óbvio, o Superman ama as pessoas. Eu queria entender melhor o ponto de vista de quem não curtiu essa frase, porque eu realmente acho interessante opiniões contrárias, especialmente nesse tipo de coisa, quando não é uma opinião hater, é uma pessoa que gosta, mas só tem uma opinião contrária. Eu queria entender, sabe? Eu queria entender mais. Mas, pra mim, eu não vejo nenhuma treta nessa cena. E olha que eu gosto de discutir tretas, hein? Eu gosto de discutir Superman nerfado, vamos discutir aqui a questão do color grading. Coisas pequenas, são coisas pequenas. Mas essa daqui, eu não consigo entender por que virou treta, sabe? Eu não consigo, né? Não sei. Até por isso que eu queria a opinião de vocês. O que vocês acham aí dessa frase aí do Superman? Beleza, seguindo aqui com o assunto, é o tal do pôster do Superman. Nossa, esse pôster, muito foda. Vocês sabem que eu sou chato com pôster. Aquele pôster que eles divulgaram do Superman como Clark, daí ele vira o Superman, né? Aquele pôster animado. Eu falei aqui, né? Ah, achei aquele pôster meio qualquer coisa. Aquele pôster do ano passado era bonito, né? Do Superman voando aí com aquelas linhas. Mas aí os pôsteres dos personagens eram bem ruins, né? Na boa, eram ruins. Eu sou chato com pôster, porque eu gosto de pôster que tenta fugir do padrão. E esse pôster tenta fugir do padrão. Claro que, na verdade, é um pôster que tá fazendo referência aos filmes do Reeve, do Donner, né? Você percebe isso pela parte de baixo ali, que tem os personagens, os rostinhos de cada um, nos quadradinhos. Mas a estética desse pôster, perfect. Eu gosto sim que é um pôster meio que faz referência ao antigo. É só que ele não fica só na referência, porque ele é
bonito por si só, sabe? Ele na pose ali, que é uma pose que também foi divulgada na época do Superman Returns, mas ele tá em cima do S, eu acho isso tão elegante. Mas o mais bonito, cara, é a capa. Olha esse efeito aqui da capa. O fato da capa sair do frame. Cara, isso é um pôster, na boa, é top 10 de pôsteres de super-heróis, contando Marvel e DC. O meu pôster favorito de todos os tempos é o Máscara do Fantasma, esse é top 1. Esse do Superman não bate o Máscara do Fantasma, tá? Mas aí pode ser minha veia de Batman falando. Mas eu acho que eles estão em ligas parecidas, sabe? Não vejo nenhum absurdo uma outra pessoa gostar mais desse pôster do Superman do que o do Batman Máscara do Fantasma. Não vejo mesmo. Disparado é o pôster mais bonito do filme e vai ser difícil esperar esse, hein? Vai ser difícil. Beleza, seguindo aqui com o próximo assunto, que é a fotografia. Nessa nova leva de propagandas, a gente teve uma atualização de algumas cenas. Até então, a gente já tinha visto que o color grading tinha mudado, só que a gente não tinha como comparar com outras cenas, e agora a gente pode. Então, vocês estão vendo aí comparações antigas e as novas. E as antigas são essas mais azuladas e as novas com cores mais quentes. E assim, eu acho que de uma forma geral, as cores quentes ficaram bem melhores. Principalmente nessas cenas da cidade mesmo. Eu acho que é porque tem mais a ver com o Superman, né? Cores quentes, a cidade fica um pouco mais amarelada, o que lembra aquela Metrópolis dourada, né, que todo mundo ama. É óbvio que não queriam fazer uma Metrópolis dourada como aparece lá no filme do Krypto. Ali é um exagero, mas, né, você usar o color grading para deixar as coisas mais amareladas, isso é uma ótima ideia. Até porque tem algumas cenas do filme que se passam no pôr do sol, né? Ter a cena ali nesse contexto e ficar tudo mais amarelado, fica muito bonito. Acho que tem tudo a ver com Superman. Esse é o color grading que, na minha opinião, tá, né, ótimo, né? Eu não tenho muito o que reclamar, na verdade. A minha reclamação hoje nem é a questão de color grading, edição, composição, é a questão do uso de câmeras, porque eu acho que essa câmera que o James Gunn usa é aquela câmera que deixa tudo um pouco mais, né, sharp, deixa tudo mais nítido, e você perde aquele granulado que outras câmeras podem oferecer. Mas isso é uma questão de gosto, é uma questão muito técnica que eu acho que não vale a pena debater aqui. É que essa câmera que o James Gunn escolheu é uma câmera muito leve, né? E permite ele fazer essas coisas malucas que ele tá fazendo de ficar girando. Outras câmeras que tem, né, o granuladinho, né, o grão, isso daí não dá pra fazer com outras câmeras. Então, essa câmera que ele escolheu, ela tem o ônus e o bônus. Dá pra fazer essas cenas de ação super elegantes, né, que a câmera fica se mexendo, mas também você não tem aquele granulado, né, que um filme poderia ter de uma câmera super, hiper, mega cara, sabe? São escolhas e, considerando que é um filme de blockbuster, é um filme que depende muito de cena de ação, acho que ele fez a decisão correta. Sinceramente, acho que é a decisão correta. A única coisa que eu vi as pessoas reclamarem nesse color grading é que nas cenas da Fortaleza da Solidão combinava mais aquele azulado. Eu consigo ver a lógica desse raciocínio aí, mas também, né, o filme tem que manter uma coerência estética, né? Não vejo filmes, né, toda hora ficar mudando de color grading porque tá num lugar diferente, né? Então eu acho que não dava pra fazer as duas coisas ao mesmo tempo, sabe? Você tem que escolher um e ficar com esse um até o final. Beleza, aqui ó, seguindo pro último assunto, que é o Cara de Barro. É como vocês sabem, né, o ator do Cara de Barro já foi escalado. Tem esse rumor de que o personagem não vai se chamar Basil Karlo, e sim Matt Hagen, mas ele vai ter basicamente a origem do Basil Karlo. E eu acredito muito nesse rumor porque o Mike Flanagan, né, que é o roteirista do filme, já falou que se inspirou do Batman Animated Series. E no Animated Series acontece exatamente a mesma coisa. Matt Hagen é basicamente o Basil Karlo, só que com o nome Matt Hagen. Agora, o mais importante é que o James Gunn falou que existe uma forte possibilidade desse filme ser rated R. Olha, pra ele dar uma declaração dessa, é porque é bem provável que seja, tá? E aí, a velha DC modo hard, né? Vamos fazer um filme do Cara de Barro? Vamos! Vamos fazer rated R? Vamos! E eu falo isso porque rated R é um filme, né, que tem menos sessões disponíveis. O fato de ser rated R, né, já afasta normalmente o público. Mas eu também vejo o lado positivo, né? Porque agora, sendo rated R, você pode realmente explorar, né, sem limites, né, sem censura, nem nada disso, o gênero que esse filme tá, né, que a princípio é um filme de terror. Eu fico até feliz que seja rated R, porque eu não quero nenhum tipo de censura no Cara de Barro transformando e matando pessoas. Mas também tem que entender que, cara, é um filme de um vilão nível C do Batman, rated R, né, saindo em setembro. É difícil esse filme fazer grana.
Se esse filme fizer 200 milhões de dólares, solta foguete. Solta foguete, é sério, solta foguete. Ainda acho possível esse filme dar lucro, não é o fim do mundo, tá? Porque não é um filme muito caro. E eu ainda tô na esperança que o Batman vá aparecer, e se tiver Batman, talvez dê uma chamadinha aí numa galera que vai querer ver só o Batman. Eu tenho essa esperança ainda, eu tenho essa esperança. Mas galera, essas são as novidades da DC de hoje, por favor comentem aqui embaixo. Muito obrigado pra você que assistiu o vídeo até o final, vocês estão ligados, dá-lhe DC. E esse foi o vídeo das novidades do filme do Superman. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.